Olá, meus amigos, estamos aí nos encontrando para a gente estar avançando aí num tema muito importante a nível de processo penal. Tema que, embora seja novo, ele na verdade é bem antigo, porque o Brasil é signatário de tratado já bem antigo que trata sobre a audiência de custódia, só que isso nunca foi implementado no Brasil. E agora, recentemente, o CNJ baixou uma resolução aí buscando dar uniformidade aos tribunais, né, no que se refere também aos procedimentos a nível, né, do juiz especificamente, no que se refere à audiência de custódia. Então põe na tela aí pra gente, olha aí o que a gente vai estar analisando, né? Resolução 213, vamos colocar ela aqui. Então nós vamos estar diante da resolução 213, então resolução 213 de 2015, resolução 213 de 2015 do CNJ, que veio a regulamentar aí a audiência de custódia, ok? Então, beleza. Vamos avançando aqui, ó. Olha lá, resolução número 213, 2015 CNJ. O que é que ela trata? Ó, dispõe, resolução 213, muito importante, tanto que já está vindo objeto de cobrança em alguns concursos, tá, de 2015. Dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial e já coloca aqui, ó, no prazo de 24 horas, porque a gente já sabe que o juiz recebe, né, quando ele realiza, quando faz-se um auto de prisão em flagrante, 24 horas, pelo CPP ele recebe o auto de prisão em flagrante. Nós estamos falando que mais que isso, vai ser o preso apresentado ao juiz em até 24 horas. Então vamos ver as determinações do CNJ nesse sentido. Então olha lá, o presidente do CNJ, nos suas atribuições legais, considerando, olha aqui, ó, o artigo 9º, item 3, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, né, tá lá, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, bem como o 7º, inciso 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica, então já temos lá, né, o arcabouço internacional, considerando a decisão nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental, 347 do Supremo, consignando aí, ó, a obrigatoriedade da apresentação de pessoa presa à autoridade judicial competente. Então isso chegou a ser questionado a nível de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Perfeito? E considerando que dispõe a letra A do inciso 1 do artigo 96, que é a questão dos tribunais, né, que defere aos tribunais a possibilidade de tratarem da competência e do funcionamento de seus serviços e órgãos jurisdicionais e administrativos. Então aqui o gancho para o CNJ trazer aqui a determinação, né, o inciso 1 do artigo 96 da Constituição, no que se refere às atribuições específicas aqui do Poder Judiciário. Beleza? Então você vê o arcabouço, que a gente começa com arcabouço a nível internacional, a nível constitucional, descendo aí para a resolução, o porquê da resolução do CNJ. Então vamos aí. Primeiro, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas. Olha o que ele diz para a gente. Qualquer pessoa presa, então qualquer pessoa presa ou encarcerada, em virtude de infração penal, deverá ser conduzida sem demora à presença do ser julgada em prazo razoável, ou de ser posta em liberdade. Então, aqui a base para a gente ver lá da Constituição, olha, dois direitos aqui nós temos especificamente. Nós temos, que está lá na Constituição já, a duração do processo no prazo razoável, ou de ser posta em liberdade. Então, relacionando diretamente a demora do processo penal
com a questão da soltura. Nós estamos vendo que esse artigo 9º, item 3, ele é importantíssimo, porque ele traz duas figuras importantes. Uma que já foi devidamente incorporada na Constituição Federal, que é a questão toda pessoa tem direito a ser julgada, né, num tempo razoável, tá aí a base, e até indo além. Ou, se não for julgado no tempo razoável, vai ser colocado em liberdade e aguarda-se o julgamento em liberdade. Tem até alguns países que fixam prazo. Se não julgou que é aquele determinado período, o resto é aguardar em liberdade, ok? E também, aqui nós estamos vendo a audiência, né, o precursor aí da audiência de custódia, que ele fala qualquer pessoa, vamos marcar aqui, ó, qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude de infração penal deverá ser conduzida. Ele não fixa aqui o prazo, mas já diz lá, conduzida sem demora à presença do juiz ou outra autoridade habilitada por lei a exercer suas funções judiciais e terá o direito de ser julgado em prazo razoável ou de ser posta em liberdade. A prisão preventiva de pessoas que aguardam julgamento não deverá constituir a regra geral. Então, olha lá, ó, prisão preventiva, ela é admitida, até pelo Pacto Internacional, né? Mas não é a regra, tanto que tem que ser fundamentada, é a exceção. Mas a soltura poderá estar condicionada a garantias que assegurem o comparecimento de pessoa em questão à audiência, a todos os atos do processo e, se necessário for, para a execução da sentença. Então, olha aqui uma outra nesse artigo 9º, inciso 3, nós temos aqui, ó, mais um ponto de destaque. Primeiro, então, pessoa presa ou encarcerada, conduzida sem demorar a presença do juiz ou autoridade habilitada. Beleza. Então, isso é um direito. Outro, direito de ser julgado em prazo razoável, ou ser posto em liberdade. Perfeito. 3, sobre a prisão preventiva de pessoas, não deve ser a regra geral. E podemos até botar um 4 aqui, ó, que a soltura dela pode estar condicionada a garantias que asseguram o comparecimento da pessoa em questão à audiência, né, assegurem, porque é um direito, e a todos os atos do processo, se necessário for, para a execução da sentença. Aí é comando, né, a execução da sentença. Então aqui nós estamos diante o quê? Que no Brasil nós já temos o quê? As medidas cautelares diversas da prisão. Então a gente sabe que o juiz, quando recebe um auto de prisão em flagrante, ele vai ou relaxar o flagrante, se for considerado ilegal, ou decretar, né, converter o flagrante em preventiva, e se não for caso de preventiva, conceder liberdade provisória. E essa liberdade provisória é com ou sem a decretação de medidas cautelares, lá do artigo 319 do CPP. Então a gente já está meio que, né, aqui, sem ser aí antes da resolução do CNJ, mas a questão da duração razoável do processo já está na Constituição. Prisão preventiva, a gente já sabe que é caráter excepcional, e já estávamos aí com a questão das cautelares diversas da prisão no artigo já incorporado ao ordenamento jurídico, né, no processo penal, pelo artigo 319. Faltava audiência de custódia, que aí veio por resolução do CNJ, mas está a ver aí a previsão. E olha mais, olha no Pacto de São José da Costa Rica, também aqui, os precursores. Tá lá. Artigo 7º, item 5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. É o chamado Pacto de São José da Costa Rica. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida também sem demora à presença de um juiz ou uma autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Pronto, é um direito. Então, reproduzindo lá, né, o Pacto de São José da Costa Rica, audiência de custódia. E 2, direito... Opa, o que eu vim aqui? Como é que eu volto? Aqui. 2, direito a ser julgada dentro de um prazo razoável. Então tá lá, o julgamento dentro de um prazo razoável, ou ser posta em liberdade sem prejuízo que se prossiga o processo. E aqui, um terceiro direito, sua liberdade pode estar condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento. Veja que é garantia, não é obrigação, né? Porque o direito de presença é um direito. Assegurem o seu comparecimento em juízo. Então você vê que meio que reproduziu aí as disposições do Pacto Internacional de Direitos, né, civis e políticos, e o Pacto de São José da Costa Rica vem e reproduz também a questão da audiência de custódia, entre outros direitos. Então, beleza. Continuando na resolução. Então lá, e olha mais arcabouço aí, né, falando da parte internacional. Considerando a decisão na ação direta de inconstitucionalidade, então na ADI
5.240 do Supremo Tribunal Federal, declarando a constitucionalidade da disciplina pelos tribunais da apresentação de pessoa presa, então é o tribunal que pode regulamentar como que se dá, né? Pessoa presa à autoridade judicial competente, considerando o relatório produzido pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, né, pelo Grupo de Trabalho considerando o diagnóstico de pessoas presas apresentado pelo CNJ, né, e o Infopen do Departamento considerando que a prisão, conforme previsão constitucional, é medida extrema e se aplica somente em casos expressos em lei. Perfeito. Está lá na Constituição. E quando a hipótese não comportar nenhuma das medidas cautelares alternativas. Então a regra é que o juiz vai ver primeiro, opa, cabe alguma cautelar diversa da prisão? Se cabe, ele determina. Se não cabe, aí é que decreta a prisão preventiva. Beleza? E mais, olha lá os considerandos, que aí traz pra gente todo o arcabouço aí para estar implementando aí a questão da audiência de custódia. Considerando as inovações introduzidas pelo CPP, pela Lei 2.403 de 2011, que impuseram ao juiz a obrigação de converter em prisão preventiva a prisão em flagrante. Então o juiz é obrigado, né, uma imposição, converter a prisão em flagrante, né, a flagrante em preventiva, somente quando apurada a impossibilidade do relaxamento, que é quando a prisão é ilegal, ou concessão da liberdade provisória, com ou sem decretação da medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, o juiz só tem essas três das medidas cautelares. Então, nesse arcabouço todo, vamos ver como é que é a tratativa aí dada pelo CNJ, a questão da audiência. Continuando, considerando que a condução imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no das pessoas submetidas à custódia estatal previsto no artigo 5.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e no artigo 2.1 da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, né, ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Considerando disposto na recomendação CNJ 49, de abril de 2014, e considerando aí a decisão plenária tomada no julgamento do ato normativo, né, número tal da sessão ordinária tal realizada em 2015. Então, nesses todos considerandos aí, a gente vem com a resolução do CNJ trazendo, discriminando, uniformizando como que se dá a apresentação do preso à autoridade judicial, logo em seguida a sua prisão. Então vamos lá, vamos ver o que o CNJ traz aí como orientação aos tribunais. Então, artigo 1º, olha lá. O que a resolução ela vem? Ela vem a determinar, tá lá, que toda pessoa presa flagrante delito, independentemente da motivação ou da natureza do ato, então, foi preso em flagrante, em até 24 horas da comunicação do flagrante, isso é importante, por quê? Nós temos aqui já uma questão. A gente tem duas comunicações do flagrante. Tem a comunicação imediata ao juiz, que é quando pisa na delegacia, e depois uma comunicação em 24 horas com auto de prisão em flagrante. Então aqui, até
em regra, essa comunicação inicial é imediata, pisou na delegacia, já comunica para o juiz que o sujeito está preso. E aí, em até 24 horas, junto, pode ser que junto até com a apresentação do auto de prisão em flagrante, que é o documento, em até 24 horas da comunicação ao juiz, aí, né, ok? E ouvida sobre a circunstância em que se realizou sua prisão ou a sua apreensão. A apreensão por quê desse termo? Já traz a obrigatoriedade de também o adolescente ser encaminhado aí à autoridade judicial. Beleza? Parágrafo 1º. Olha lá. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial que se dará... Opa, olha aqui, ó. A comunicação da prisão em flagrante à autoridade judicial que se dá por meio do encaminhamento do auto. Então ele pressupõe que o auto já esteja pronto, ó, de acordo com as rotinas que cabem em cada estado, porque nessa comunicação da prisão em flagrante, né, que é feito por meio do auto, não, já deixa claro aqui, ó, não supre, porque hoje o que a gente tem é só essa comunicação aqui, do auto de prisão em flagrante nas 24 horas, manda o documento. Então isso, já vem dizendo, ele não supre a apresentação pessoal determinada no caput, ok? Beleza, então não supre, tem que apresentar pessoalmente. Não basta aquela comunicação que a gente já tinha em 24 horas do auto de prisão em flagrante. Tem que ter o contato pessoal com o preso. Beleza? Parágrafo 2º. Entende-se por autoridade judiciária é que vão trazer quem é o juiz que vai receber ali, um juiz responsável, pode ser um local só para isso, para receber os presos, né? Então, entende-se por autoridade judicial competente aquelas dispostas pelas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do TJ ou do TRF, né, do Tribunal Regional Federal. No local que institui as audiências de apresentação, incluindo, olha lá, incluído o juiz plantonista. Já adianta que o juiz plantonista ok? Olha o parágrafo 3º. No caso de prisão em flagrante delito, né? No caso de prisão em flagrante delito da competência originária de tribunal, de quem que nós estamos falando? Daqueles que têm foro por prerrogativa de função. Então pode ser o STF, pode ser o STJ, pode ser um TRF, um TJ. Então, no caso de prisão em flagrante, né, delito de competência ordinária de tribunal, a apresentação do preso poderá ser feita ao juiz. Isso é importante. Nós sabemos que temos lá, em regra, esse pessoal que tem foro, não todos, mas só pode ser preso em flagrante se o crime foi inafiançável. Mas foi preso, essa apresentação pode ser feita ao juiz que o presidente do tribunal ou o relator designar para esse fim. Então, em regra,
né, já faz aí essa comunicação, o presidente do tribunal, ou mesmo o relator, né, do tribunal específico, o presidente do Supremo, do TJ, designa para essa finalidade. Então depende aí, né, da determinação do tribunal também. O Supremo vai baixar para quem que pode ser feita essa apresentação, ok? Continuando, parágrafo 4º. Estando a pessoa presa acometida de grave enfermidade ou havendo circunstância comprovadamente excepcional que a impossibilite de ser apresentada ao juiz no prazo de 24 horas, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que ela se encontre. Eu mesmo já fui acompanhar, na época que estava na Defensoria Pública, foi juiz, promotor, eu estava pela Defensoria Pública, o cara foi trocar tiro com a polícia, tomou um tiro na cabeça, arrancou até massa encefálica lá do sujeito. Mas estava lá, no hospital, só que não tinha como ele, na época não tinha audiência de custódia. Era para fazer o interrogatório dele, é o médico dele que poderia, né, ele poderia prestar depoimento, mas não pode sair do hospital. Aí todo mundo foi para lá, então algo aqui parecido com a audiência de custódia. Se a pessoa está enferma por alguma situação excepcional que não pode apresentar, o que está falando? Olha lá, vai para o local onde ele se encontra e nos casos em que o deslocamento se mostra inviável, né, difícil o juiz fazer esse deslocamento, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após restabelecida sua condição de saúde ou mesmo a possibilidade da apresentação. Beleza? Então, você vê que nem em situações excepcionais, aqui, né, a princípio, o juiz que vai lá no local em que a pessoa se encontra. Se não for, se for inviável, aí mantém, né, imediatamente após restabelecida, mas tem que ser feito de qualquer jeito a audiência de custódia. Ok? O CNJ, ouvidos aí os órgãos jurisdicionais locais, editará um ato complementar a esta resolução, regulamentando em caráter excepcional, os prazos para apresentação à autoridade judicial da pessoa presa em municípios ou sedes regionais a serem especificados em que o juiz competente ou plantonista esteja impossibilitado de cumprir o prazo estabelecido no caput. Então, vai ter a princípio aqui, né? O CNJ vai ter um ato complementar, já está dizendo por quê, já vendo a realidade que vai ter local que não vai ter como apresentar nas 24 horas pela localidade. Então, o CNJ aqui vai editar um ato complementar à resolução, regulamentando em caráter excepcional, porque os estados é que tem que fazer isso, os prazos para apresentação à autoridade judicial de pessoa presa em municípios ou sedes regionais a serem especificados, aqueles que pelas condições ali do local ou circunstâncias diversas não vai ter como cumprir o prazo de 24 horas, vai ser um prazo maior. Então já está vendo aí, o CNJ já vai, né, os tribunais aí não editando em caráter excepcional, porque a responsabilidade é do Estado, já vai regulamentar até cada Estado trazer aí a sua regulamentação. Olha o artigo 2º. Também ainda relacionado à audiência de custódia, na parte do deslocamento. Ó, o deslocamento da pessoa presa em flagrante delito, então audiência de custódia relacionada aqui ao flagrante delito, né? Então o deslocamento da pessoa presa em flagrante delito ao local da audiência e desse, eventualmente para alguma unidade prisional específica, no caso de aplicação de prisão preventiva, que é a consequência, né? Prender em flagrante, o juiz converteu em preventivo. Então desloca, né? O local da audiência e desse depois para um estabelecimento prisional, que a LEP chama de cadeia pública, por exemplo, é o local destinado ao preso que ainda está aguardando o trânsito em julgado, né? A cadeia pública pela LEP. Aqui no Distrito Federal nós temos lá o Centro de Detenção Provisória, que aí pega do Distrito Federal todinho, né? Aí depende de cada unidade da federação. Então, foi preso flagrante, vai para a audiência de custódia, depois já vai para o local cadeia pública pela LEP, ok? Será de responsabilidade, olha quem faz isso aí, ó. Secretaria de Administração Penitenciária ou da Secretaria de Segurança Pública, conforme os regulamentos locais. Mas está aí, né, as secretarias específicas, administração direta, né, seja aí Secretaria de Administração Penitenciária, nas unidades da federação onde houver, ou mesmo Secretaria Pública,
eles é que vão fazer essa responsabilidade. Então a responsabilidade não é do Poder Judiciário. Você vê que já está o CNJ, o CNJ, ele já atribui que isso é responsabilidade do Poder Executivo e não dos tribunais, ok? Mas olha lá, já adianto, os tribunais poderão celebrar convênios de modo a viabilizar a realização da audiência de custódia fora da unidade judiciária correspondente. Então, pode ter convênio, né, viabilizar essa audiência de custódia, fora da unidade judiciária. Então, locais específicos, o juiz tá fazendo contato com esses presos, que não seja ali, né, a unidade judiciária. Se por qualquer motivo não houver juiz na comarca, até o final dos 24 horas, a pessoa presa será levada imediatamente ao juiz substituto, observado que couber o parágrafo 5º do artigo 1º, que é aquela necessária ali, a parte do encaminhamento. Então, se por qualquer motivo não tem o juiz, já tem aqui a previsão de encaminhar para vamos marcar aqui, ó, um substituto legal, beleza? A audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público. Então tá lá, não é só perante o juiz, tem que estar também Ministério Público e Defensoria Pública. Caso a pessoa detida não possua defensor, então não é sempre que vai ter defensor público. É só se a pessoa não tiver o seu defensor constituído, ok? Constituído lá no momento da lavratura do flagrante. Então, se não tem, lá na hora do flagrante não teve advogado, que a gente sabe que o interrogatório na fase policial, né, aquele interrogatório ali, tem que assegurar o direito de presença do advogado, mas se não tiver, vai interrogar do mesmo jeito que a gente sabe que no inquérito não tem o contraditório e a ampla defesa. Mas se não tiver um advogado constituído, na audiência de custódia vai ter alguém da Defensoria Pública, junto com o Ministério Público e junto com o juiz. Parágrafo único. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Então, os policiais que prenderam, porque às vezes fica constrangido, o policial acabou de espancar e fala, meu irmão, se você contar isso aqui lá para o juiz e para o promotor, você está enrolado, sua família está enrolada. Então, isso é importante. Olha lá, você vê aqui o detalhamento. Ó. É vedada a presença dos agentes policiais responsáveis pela prisão, pela investigação, durante a audiência de custódia. Então, eles não estão presentes. Isso aqui é importante, viu? Tá? Marca isso que o policial não vai poder estar ali presente à audiência. Então, é um ato ali, né, do juiz, promotor tem que estar lá, Defensoria Pública se não tiver advogado, mas os policiais responsáveis pela prisão, esses têm a presença vedada. Tranquilo? Belezinha até agora? Podemos avançar? Então vamos lá, artigo 5º. Olha lá. Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura do auto em flagrante, que vai demorar umas 24 horas, né? Pode durar até 24 horas para lavrar, o delegado de polícia deverá notificá-lo. Então, uma atribuição específica aqui para a polícia, do CNJ direto para a polícia. Ó. Por quê? Se até durante as 24 horas lá, que tem, né, a término da lavratura do auto, o auto tem 24 horas para lavrar. Então, se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura do auto em flagrante, o delegado de polícia deve notificá-lo pelos meios mais comuns, não diz como é que tem que ser, né, qual específico, tais como correio eletrônico, telefone ou mensagem de texto, para que compareça à audiência de custódia, consignando nos autos. Então, aqui é mais um argumento no sentido de que é independente, tem que acontecer mais ou menos no mesmo momento. Por quê? Para lavrar o auto, o que a gente está vendo aqui? Tem que ser feito em 24 horas. A audiência de custódia, ora você vê que a própria resolução não, 24 horas da comunicação. Só que pela leitura aqui do artigo 5º, está entendendo que nessas 24 horas, porque senão não justificaria esse artigo. Ó, porque se, por exemplo, olha lá, a pessoa presa constitui advogado até o término, está lá lavrando o ato. Ué, se vai estar lá na lavratura do auto, já está constando o nome dele lá. Está constando o nome da pessoa lá nas 24 horas. Então, pressupõe que nessas 24 horas, é 24 horas contado da prisão. Pisou na delegacia, 24 horas para mandar o auto e também
para audiência de custódia, porque aí justificaria esse dispositivo aqui, né, dizendo que se ele constituir durante, tem que fazer a comunicação, porque a comunicação para o juiz já foi, né, então já está lá, não está sem a presença do advogado, só que se ele constituir advogado tem que comunicar isso. Não havendo defensor constituído, a pessoa presa será atendida pela Defensoria Pública, ok? Então vai ser feito pela Defensoria Pública se não tiver defensor constituído. Continuando. Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio e reservado por advogado, por ela constituído ou pelo defensor público, sem, novamente, a presença dos agentes policiais. Tem a entrevista prévia e reservada lá, também antes da audiência de custódia, sendo esclarecidos por funcionário credenciado os motivos, fundamentos e ritos que versem sobre a audiência de custódia. É isso para informar para os policiais. Será reservado local apropriado, visando a garantia da confidencialidade e atendimento prévio com advogado ou defensor público. Beleza? Eu mesmo na defensoria eu cansei de fazer, você vai lá, não audiência de custódia, na época não tinha, mas você ia fazer o interrogatório do preso, aí você queria ter o contato com ele antes. Aí o cara vinha preso, aí eu chegava, não, deixa eu conversar com ele aqui, não, doutor, a gente tem que ficar perto aqui porque caso garante a segurança. Não, velho, deixa que eu faça a minha segurança aqui, pode deixar o cara aqui na sala, não vai fugir, não vai nada, vocês ficam aí, eu tenho que conversar com ele, porque às vezes os policiais querem ficar em cima lá ouvindo. Não pode, e aqui a resolução já fala esse ponto também na audiência de custódia. Vamos tomar um cafezinho e já volta. Até já.